Bom dia, bem-vindos a mais um webinário da Shure. Meu nome é Adinaldo Neves, eu trabalho com desenvolvimento de mercado na Shure América Latina. E hoje a gente vai falar de conceitos básicos de rede para quem é de áudio. A gente vem em uma constante evolução e uma constante necessidade de integração do controle dos equipamentos de áudio. Isso faz com que o técnico, o profissional de áudio, tenha que ter mais conhecimento sobre coisas que antes não eram extremamente necessárias, como o conhecimento de protocolos de rede. E o objetivo não é a gente dar nenhum curso de informática, de TI, porque não dá nem tempo e nem é nosso objetivo, mas é dar os dados básicos para você. Você chega vai conectar um equipamento, não está conectando, tem algum problema, por quê, né? Entender isso e alguns passos básicos que fazem a nossa vida mais fácil com relação a lidar com os bichinhos conectados em rede. Então, o que é uma rede? A rede é basicamente dois ou mais elementos similares que trabalham juntos para resolver um problema. Tá? Para que esses equipamentos trabalhem juntos, a gente tem que seguir certos protocolos, seguir certos passos, senão não comunica, né? Então, um pouquinho de hardware. O que a gente usa em rede? Bom, os cabos. Cabos a gente usa cabo categoria 5, categoria 5E ou 6. Hoje em dia, esses são, assim, é a maioria do que a gente vai achar, principalmente Cat 5, Cat 5E. São os cabos que a gente vai achar no dia a dia. Categoria 6, às vezes, quando é uma instalação, algo que já está previsto para uma banda maior ou que já está bem previsto para trabalhar com áudio mais pesado. O que é, assim, se a gente tem disponível a categoria 6, é o melhor. E a gente vai ver por que depois. Os conectores são os RJ45. No meio da macarronada toda vai ter ou um switch ou um router, tá? Um roteador ou um switch, um comutador, que é justamente quem faz os dispositivos se conectarem fisicamente. A gente vai falar muito de banda. Então, banda é a velocidade, basicamente, que a gente está trabalhando, tá? Então, bandas comuns são 100 megabits por segundo ou 1000 megabits por segundo, que seria o gigabit. Existem certas conexões onde o elemento mais lento da sua cadeia vai definir a banda. Então, precisa tomar normalmente muito cuidado para não colocar ninguém na rede que vá jogar a velocidade para baixo. Tá? E a gente vai discutir um pouquinho de diferenças entre algumas topologias. Então, os cabos categoria 5 ou 5E, par trançado para transmissão de dados. Tá? O E ele é um pouco mais imune à interferência. Basicamente, o cabo é o mesmo tipo, a pinagem é a mesma, é uma questão da blindagem do cabo e outras coisas para evitar crosstalk. Né? O crosstalk é quando um par interfere em outro. Categoria 6 é mais imune ainda, tá? A ruídos, é um cabo mais resistente, e ele é compatível também com categoria 5 ou 6. Você pode tirar um cabo categoria 6, colocar um cabo categoria 5 e vice-versa. O que acontece é que o categoria 6, especialmente quando a gente está trabalhando com redes de alta velocidade, tá? Quando a gente trabalha em rede, sempre tem o que a gente chama de controle de erro. Tá? Então tem alguns bits ali que são forçados a um determinado valor, e se ele não chega nesse valor é porque tem alguma coisa errada. Então você coloca um cabo que tem muito ruído, o que vai acontecer é que esse erro vai subir muito, e acaba diminuindo a velocidade da sua rede, tá? Ou às vezes até mesmo cortando, tendo problema mesmo de conexão. Esse é o nosso amigo RJ45, tá? Conector Ethernet padrão de 8 pinos.
ele é sempre crimpado, ou seja, é um alicatinho especial que permite que a gente faça a conexão dele de uma maneira igual, ao mesmo tempo a gente morde os 8 conectores aí, os 8 cabos, tá? Para fazer o padrão. O RJ45 blindado, ele é muito recomendado para áudio, tá? Há certas aplicações que é obrigatório o uso de cabo blindado, justamente para a gente ter mais proteção ainda contra ruído, tá? Em algumas aplicações de cabos RJ45, que são redes não convencionais, tá? Às vezes você tem que ter a blindagem todinha feita de um lado para o outro, tá? Porque você passa, às vezes, a alimentação, por exemplo, por aí. Tá? Então tem alguns equipamentos que não funcionam se não tiver um cabo que seja blindado de ponta a ponta. Os switches e os routers. Existia muito, hoje em dia não se usa mais praticamente, mas antes existia o que a gente chamava de hub, né? Então, a diferença de um hub para um switch, para um router, é o que a gente define os layers, as capas de Ethernet, né? O router, ele é layer 1, ou seja, ele é físico, ele liga o pino com o pino e acabou. Ou seja, ele é meio burrão, assim, você ligou os cabos, ele faz a conexão física. Se eles vão se entender ou não, é outra história. O switch, ele já é layer 2, né? E alguns switches já vão até para um nível mais avançado de fazer filtragem por IP, já vão para layer 3. Mas o layer 2 ele já permite, o switch ele já permite que você configure por porta o que vai passar, o que não vai passar, que informação que pode passar por aqui, que informação não pode. Essa informação vai para aquela porta, mas não vai para outra. Ou seja, são mais inteligentes. Tá? E os roteadores eles lhe permitem um outro nível de configuração a nível de IP também, de quem vai para tal lugar. Cada IP pode fazer uma coisa ou não pode fazer outra coisa e te permite conexão a outras redes externas. Os switches, que basicamente é o que a gente vai mais utilizar, eles têm alguns níveis. A gente pode achar no mercado um switch baratinho. Isso aqui é um switch de gigabit, custa R$200. Nossa, que maravilha! Só que ele pode ser do que a gente chama de nível consumidor, tá? Que são switches que funcionariam bem para você ter em casa, para acessar a internet, em lugares onde você não tem uma necessidade de missão crítica, sabe? Aquela coisa do, funcionou, tá bom, não funcionou, bom, espera um pouquinho que daqui a pouco funciona. Na aplicação profissional não pode ser assim. Então existem switches que são profissionais, tá? E aí a gente vai pagar um pouquinho mais caro, mas essa é a garantia que o nosso áudio não vai cortar, sabe? Tem uma série de outras coisas num switch profissional que vale a pena pagar um pouquinho a mais. Os switches podem integrar outras switches e os routers integram outras características, por exemplo, conexão Wi-Fi, servidor de DHCP, que a gente vai ver daqui a pouco o que é, PoE, que é algo hoje muito popular, que é Power over Ethernet. Tá? Alguns dispositivos eles não precisam mais ligar na tomada, não precisa de fonte externa. Ele pega a alimentação direto pelo cabo Ethernet. Então, algumas diferenças entre switches e routers. No caso, o switch ele vai conectar, fazer todos os equipamentos se conectarem. O router eu tenho mais uma possibilidade de fazer todos esses equipamentos se conectarem, mas também conectar a uma rede externa, que pode ser a internet, tá? Ou que pode ser uma outra rede maior corporativa. Basicamente o que acontece, a gente vai ver isso quando a gente falar sobre direção de IP, endereço IP, é que no switch todo mundo que fala no switch está falando com o mesmo grupo de IP, né? É o que a gente chama de uma subrede. No roteador,
todo mundo está falando numa subrede, só que esse roteador tem um endereço da rede externa. Então a rede externa, ele está ligado numa rede externa com um grupo de endereços e todo mundo que está ligado a ele está ligado com outro grupo de endereço e ele faz essa comunicação. Então, o que é a banda? A banda é a capacidade de circular uma taxa de dados, né? Todo dispositivo de rede tem uma velocidade máxima medida em bits por segundo, tá? As mais comuns são 100, 1000, 10. Tá? 10 gigabits já é uma coisa que é ótimo quando você encontra uma rede de 10 gigabits, tá? Mas não é uma coisa muito fácil de achar. 1000 megabits, que é o gigabit, já é algo bem popular e muitas vezes necessário, tá? Especialmente quando a gente trabalha com áudio. 100 megabits já estão ficando cada vez mais velhinhas, né? Ou seja, antigamente a gente ainda encontrava rede de 10, depois virou 10, 100, aí hoje 100 já é uma rede que, tudo bem, se é para acessar e-mail, se é para fazer alguma coisa do tipo, ela até que funciona legal, mas já não é algo que se encontra muito fácil, né? Topologia de hardware, ou seja, como que a gente liga? Existe, especialmente nos equipamentos Shure, por exemplo, que a gente, nossos equipamentos com Dante, que nem o exemplo da foto, um LXD, ele tem duas portas de rede, que basicamente é um switch de duas portas. Tá? Então eu tenho a possibilidade de ligar meu computador em um deles e pulando de um para o outro. Tá? Então eu faço um salto para um, faço um salto para outro, salto para outro. E funciona. Tá? Funciona, mas não é o ideal. Por dois motivos. Primeiro que conforme eu vou passando no switch, eu sempre tenho um pequeno atraso, eu sempre tenho um processamento que eu tenho que fazer de uma porta para outra. Tá? Isso vai aumentando, é cumulativo, né? E o outro problema é que se eu perder qualquer um dos links que não seja o último, eu afeto mais do que um equipamento. No caso da topologia estrela, é o que a gente mais recomenda. Então a gente usa um router, um switch, todo mundo vai conectado nele e o computador vai conectado nele. Tá? Lógico que a primeira coisa que a gente pensa é se o switch morrer, morre toda a comunicação. Na verdade é. Só que aí a gente tem, se isso realmente é missão crítica, se você tem que se precaver contra qualquer coisa, existem maneiras de trabalhar com redundância de switch e tudo mais. Você pode trabalhar com dois switches, trabalhar com duas fontes, trabalhar com um monte de redundância que é justamente para sua rede nunca parar. A gente fala de endereço IP. Né? Muitas vezes a gente está num evento, está trabalhando com áudio, aí pô, mas estou com um problema de IP. Ah, o IP ele não pegou o IP. Estou com conflito de IP. Então o que é isso, né? Existem três endereços três números que a gente precisa ficar bem esperto com isso. O primeiro é o MAC, MAC, que não tem nada a ver com o computador, tá? O segundo é o endereço de IP e o terceiro é a máscara de subrede. Tá? Os IPs podem ser configurados dinâmico ou estático. Tá? Então, o que é um MAC? Vamos lá, parte por parte. O MAC é um identificador número único de cada dispositivo em rede. Ele é fixo, o equipamento nasce com ele e morre com ele. Tá? Então, digamos que o MAC é o seu CPF. Tá? O seu RG, ele é seu. Tá? Nunca muda. Tá? A maneira que ele é feito é que são 12 caracteres hexadecimais.
tá? Isso nos dá 280 trilhões de possibilidades, tá? A primeira parte é a identificação do fabricante, tá? E a segunda parte é livre para o fabricante escolher que número que ele quer, tá? Então é mais ou menos como se a primeira parte é o sobrenome e a última parte é o nome individual de cada um. Então você nunca muda isso, tá? Se você quiser saber em qualquer lugar do mundo que equipamento é aquele, é só você olhar o MAC address dele, que vai ser único no mundo. Existem alguns truques que a gente pode fazer, existem alguns routers que te permitem copiar o MAC address e falar que ele tem esse MAC address, mas é outra história. O endereço IP é o seu endereço na rede, tá? Então ele pode ser alterado toda hora, contanto que exista uma coerência, tá? Não vai alterar, tá? Mas ele é o teu endereço dentro de uma rede. Então são 4 octetos, né? Que são números de 8 bits. 8 bits vão de 000 a 255, né? É o máximo que eu consigo com 8 bits. Então, o endereço IP tem 4 desses octetos, tá? E aí eu posso organizar eles da maneira que eu quiser. Ou seja, eu posso organizar que o primeiro é o país, o segundo é o estado, o terceiro é a cidade, o quarto é o número da casa, o número da casa, a rua, a cidade, o país. Aí, ou seja, basicamente essa é a minha porta para comunicar com os equipamentos dentro da rede. Agora veja bem que dois equipamentos em redes diferentes, eles podem ter exatamente o mesmo IP. Tá? Eu posso estar conversando com alguém, eu posso estar aqui com vocês, e eu puxo o meu IP aqui, vai ser, o meu é 192.168.050. Aí algum de vocês fala, ué, mas o meu IP é igualzinho, é esse mesmo. E pode ser, porque o meu está numa rede, o de vocês está em outra rede. Então não tem problema nenhum de você ter o mesmo IP em duas redes diferentes. Você não pode ter o mesmo IP na mesma rede. Aí você tem todo tipo de problema possível. Para ter uma ideia, antes de ontem eu estava configurando o equipamento, abri o Dante Controller, que a gente vai ver daqui a pouco, e ele estava dizendo que o meu LXD tinha 2 saídas e 2 entradas. Dante, para que um microfone vai ter entrada? Não existe, o LXD não tem entrada. Tá? Por que ele estava mostrando isso? Porque ele se confundiu todo, porque esse LXD estava com um IP fixo, né, com o mesmo IP de outro produto da rede. E aí todo mundo se confunde. Você pode ter os problemas mais loucos possíveis acontecem quando você tem 2 produtos com o mesmo IP. Então, por exemplo, eu tenho um switch aqui, aí um dos produtos é 192.168.1.42. O outro é 162.168.1.43. O outro 44, o outro 45. Opa, tá todo mundo funcionando, todo mundo bonitinho, se falam sem problema nenhum. Agora, quem define o que muda no IP é a máscara de subrede, tá? Então a máscara de subrede, ela define a vizinhança do IP, tá? E define o que muda e o que não muda. Se eu tenho uma rede pequena, eu posso deixar os 3 primeiros octetos fixos e trocar só o último. Aí essa rede vai ficar, essa máscara de rede fica 255, 255, 255, 0. Tá? O que tiver em 255 é fixo, esse IP não vai mudar nunca. Tá? O que tiver em 0, ele vai permitir essa variação de IP. Tá? Então, por exemplo, eu posso ter essas duas opções, tá? Se a minha rede é pequena, tá? Quanto é o máximo que eu posso variando um octeto só? São 255 possibilidades. Então, se minha rede tem até 255 computadores ou 255 equipamentos, né, dispositivos,
ou IPs, né? Às vezes um equipamento ele usa mais do que um endereço IP. Eu estou bem variando só o último octeto, aí eu deixo o resto fixo. Agora, se eu preciso de mais ainda, então eu posso pegar o outro octeto, tá? E variar os dois últimos. Vamos ver alguns exemplos só para ficar mais fácil. Então, digamos que a minha máscara de rede seja 255.255.255.0. Eu estou com o IP 192.168.001, aí eu vario, né? 001, 002, 003, beleza, todo mundo funciona sem problema nenhum. Só que o meu amigo aqui que está com o IP 192.168.002, tá? 004, ele já não fala com o resto do pessoal, né? Ou seja, é mais ou menos como se fosse, eles estão com o mesmo número de casa, só que esse último cara é de uma rua diferente, tá? Não sei se já aconteceu com você, mas comigo o carteiro adora entregar minha correspondência no mesmo número, mas de uma outra rua. E o do vizinho na minha também. Mas é basicamente isso. Então, a máscara de rede controla quem pode mexer. Se eu vou num outro exemplo, por exemplo, que nem eu deixei agora em 00 os dois últimos da máscara de rede. Então eu posso variar os dois. Então nesse caso, 169.254, 105.01 é bom, conversa com 106.02, conversa com 107.03, sem problema nenhum. Agora, se eu tiver um 169.253, 108.04, ele já não se fala, né? É mais ou menos como se fosse o mesmo número e a mesma rua, mas numa cidade diferente. Tá? Então não tem muito segredo. Se a rede é pequena, se você está definindo isso, tá bom? Na maioria das vezes, se a rede é pequena, você nem vai ter que definir o subrede, porque ela já vai vir definida e você não precisa nem tocar nisso. Mas se você quiser, deixa 255, 255, 2550 e tá tudo certo. O IP pode ser dinâmico ou estático. Isso, muitos equipamentos têm isso. Muitos equipamentos chamam o dinâmico como auto, ou seja, automático. Tá? O que é o IP dinâmico? O IP dinâmico é quando o equipamento é ligado, ou seja, ele acordou, ele dá um berro, né? Eu quero o meu IP. E aí ele dá esse berro uma meia dúzia de vezes. Se ninguém falar para ele, ó, você é o IP tal, aí ele fica bravo e vai para o que a gente chama do ad hoc ou fallback, que é um IP padrão para quando você não acha nada. Tá? Mas quem dá esse IP para ele é um cara chamado DHCP, que é o Dynamic Host Control Protocol. Então, a maioria dos routers que a gente compra, mesmo os nossos que a gente tem em casa, com Wi-Fi e tudo mais, eles têm um servidor DHCP dentro. Então, ele gera um IP. Tá? Então, quando eu ligo o meu computador, ou quando eu ligo um equipamento conectado na rede, ele dá aquele berro, ô router, cadê meu IP? Aí o router fala, opa, peraí, fulano é IP01, outro é IP02, outro é IP03, tá bom, você é o IP04. E aí ele assume esse IP e pronto. Até que eu desconecte alguma coisa na rede e alguém mande para a rede um IP diferente. Aí todo mundo se acerta para esse IP diferente. Tá? Então a vantagem do automático é isso, é que você não precisa prestar muita atenção nisso. Tá? Quem estiver mandando o IP, coordena a rede. Um ponto interessante do automático é que muitos equipamentos, incluindo todos os equipamentos da Shure, quando você deixa em automático e ele não encontra nenhum IP, ele vai para um range de IP que é 169.254, tá? Fixo, ou seja, 169.254 sempre. E os dois últimos é uma conta que ele faz baseado no seu MAC. Como o MAC nunca muda, então cada equipamento tem um IP diferente. Só que dentro da mesma máscara. O que acontece? Todos eles se comunicam.
Então, se eu ligar, por exemplo, o meu computador direto num equipamento da Shure, num LXD, por exemplo, e eu não der IP nenhum, porque computador não gera IP, computador só recebe, eu não tenho um DHCP nele, né? Então, um notebook, por exemplo. Então, o notebook vai ficar berrando que ele quer o IP, o LXD vai ficar berrando que ele quer o IP. Ninguém vai dar IP para eles. Aí eles ficam bravos, emburrados, vão pro 169, 254, alguma coisa, e aí se encontram. E aí começa a comunicação. O oposto disso é o IP estático. O IP estático é quando eu defino o endereço. Tá? Então eu vou lá manualmente e coloco, bom, eu defini que a minha rede de 3 equipamentos vai ser uma rede que o IP vai chamar 1.2.3 e vai variar o último. Então, um fulaninho vai chamar 1.2.3.1, o outro vai chamar 1.2.3.2, o outro vai chamar 1.2.3.4 e assim por diante. E eu entro esse endereço IP em cada um dos equipamentos. Contanto que isso seja compatível com a minha subrede definida, que nesse caso seria 255.255.255.0, tá tudo bem. Eles vão se falar perfeitamente. Tá? O grande problema disso é se você, cada vez que você conectar alguém nessa rede, alguém tem que definir qual vai ser o IP desse cara e entrar manualmente qual vai ser o IP dele. Tá? Tem muita gente que usa isso como segurança. Tá? Tem muita gente que, para evitar que você possa chegar numa companhia, por exemplo, você chega estou fazendo um trabalho numa empresa grande, eu conecto meu computador numa rede, para evitar que eu tenha acesso a essa rede, eles, por exemplo, bloqueiam e você tem que ter alguém que te dê o IP. Senão você não entra nessa rede. Então, em áudio, pode ser que você encontre IP fixos em alguns lugares, principalmente em instalações fixas, né? Mas, por exemplo, em Tour Sound, em equipamento que vai para rua, né? Equipamento locado, equipamento de show, raramente você vai encontrar IP fixo. Então, como é que a gente conecta o computador na rede? Tem algumas maneiras. Ele pode ser, a minha rede pode ser autônoma ou ela pode ser administrada, tá? Uma rede autônoma é aquela que ninguém manda em nada. Ou seja, todo mundo fica berrando querendo IP, ninguém dá IP, todo mundo cai para um IP só e todo mundo se conversa e acabou. Tá? Uma rede administrada já é aquela onde você muitas vezes te dá um IP ou tem um servidor de DHCP e ela tem certas regras para você trabalhar lá dentro. Muitas vezes em áudio a gente vai trabalhar com dispositivo único. Tá? Então, por exemplo, vou fazer um show, eu cheguei com o meu computador, eu tenho lá um rack de microfone sem fio, eu quero fazer um scan para ver as minhas frequências, para ver se eu tenho interferência. Então eu vou ligar o meu computador no meu sistema sem fio, com um cabo de rede, acabou, não tem switch, ninguém vai me dar IP, tá? Os dois vão cair para o IP padrão, para o fallback, e vão se comunicar. E acabou, não tem problema nenhum. A única coisa que eu preciso prestar atenção nisso, especialmente quando eu estou usando um laptop, é que o computador está olhando para a porta de rede certa. Porque o que acontece é que hoje a maioria dos laptops tem pelo menos 2 portas de rede. Ele tem a conexão Ethernet com cabo e tem o Wi-Fi. Tá? Muitas vezes, eu já vi muito disso. Me ligam, olha, eu estou com o computador conectado no equipamento, mas ele não conecta. Ah, tá legal, dá uma olhada no IP do equipamento. Ah, o IP do equipamento tá nesse. Qual que tá o teu IP? Ah, o meu IP tá 192 alguma coisa. 192 alguma coisa não é fallback. É alguém deu um IP para ele. Se alguém deu um IP para ele é porque ele está ligado numa rede que tem um DHCP, que provavelmente é o Wi-Fi. Tá? Quando você está ligado no Wi-Fi, o router vai te identificar
e vai te dar um DHC, um IP. Então o teu IP não vai começar com 169, tá? Agora, se você olha no equipamento, o IP dele é 169.254 alguma coisa. O seu notebook está num IP que não é esse, é porque provavelmente você está olhando na porta errada. O jeito mais fácil de resolver isso é desligar o Wi-Fi. Você desliga o Wi-Fi, aí o computador não vai achar um IP, ninguém vai dar IP para ele, tá? Aí ele vai se comunicar, ele vai ver que tem uma comunicação na porta de rede com o cabo Ethernet e ele vai usar aquela porta. Alguns programas são mais espertos, por exemplo, o Wireless Workbench, que é o nosso programa para fazer coordenação de frequência, ver interferência e tudo mais, ele te pergunta qual porta de rede eu quero trabalhar, tá? No Mac, a gente tem que ter um pouco de bola de cristal, né? Porque ele fala N0, N1, N2, eu falo, pô, como é que eu vou saber isso, né? Normalmente, acho que o N0 é o Wi-Fi, N1 é o cabo, mas ele dá o IP na frente. Então, pelo IP, você sabe mais ou menos quem é que você quer conectar. No PC, ele dá os nomes, que também, às vezes, não significa nada, né? Porque ele vai dar a marca WX425, não sei das quantas, você também não vai saber o que é. Mas ele te dá o nome dos adaptadores de rede. Numa rede que tem um switch, tá? Eu preciso ver que tipo de endereço que eu vou me conectar. Se alguém vai dar IP para esse switch ou não, tá? Um switch trabalha tranquilamente com fallback, ou seja, ninguém precisa dar IP, todo mundo vai para o mesmo endereço, tá? Para o mesmo grupo de endereços e tá tudo certo. Se você programou o switch bem, ou ele tá, a maioria dos switches até trabalha dessa maneira na hora que você liga eles. Tá? Apesar que muitos switches vêm com IP fixo, logo que a primeira vez que você liga, justamente para você poder entrar e ficar fácil de configurar. Depois que você configurou o switch, ele vai para IP automático. Então a gente já falou isso, a interface de rede no computador pode ser Wi-Fi, pode ser cabo, tá? Tem alguns equipamentos que permitem fazer rede via Firewire e outras coisas. Tá? O endereço, como é que você sabe qual é o endereço IP do seu computador? A melhor coisa, no caso do PC, acho que você vai em dispositivo de rede, propriedades, e aí você vai ver, ele vai te dar o IP. Ou então, se eu não me engano, se você for em System direto, ele já te dá o IP também. Tá? No Mac, você vai no System Preferences, clica em rede, clica no adaptador que você quer, ou seja, se é cabo ou se é Wi-Fi, e ele te dá qual IP você está. Bom, tudo isso a gente falou porque a gente quer fazer áudio, né? A gente precisa disso para se comunicar. Então, uma das necessidades que a gente tem é passar áudio na rede. Tá? Então, a gente precisa, para passar áudio numa rede, a gente precisa de um transporte, que é algo que converte o áudio analógico em digital. Tá? Eu posso ter muitos canais na mesma conexão. Tá? Então, o áudio digital em rede, ele me permite o roteamento de áudio para múltiplos dispositivos. Essa é a grande vantagem do áudio em rede. Tá? Eu não tenho que ficar colocando split. Tá? Quem já teve que pagar por um split de 24 canais ou de 48 canais e 3 vias, sabe o quão caro é isso. Tá? Então, com o áudio digital, eu simplesmente falo, não, eu quero que essa entrada vá para essa saída, vá para essa entrada e essa entrada. Acabou. É super simples. Tá? Então, muitas das consoles grandes, muitas dos mixers digitais estão indo para áudio em rede porque é muito mais fácil. Alguns exemplos, né? O MAD ainda é muito popular, tem grandes consoles que trabalham em MAD.
Só que o hardware é bem especializado, você não conecta um cabo MAD em algum lugar e funciona, né? Você precisa ter os equipamentos próprios para isso. Ele vai até 64 canais, normalmente, às vezes tem mais, dependendo de como você usa isso. É elétrico ou fibra, tá? Fibra ótica. Então ele pode ser um cabo coaxial ou pode ser um cabo de fibra ótica. E eu tenho várias opções de Ethernet, tá? A NET, a S50, trabalho em Layer 1, Ethersound, Cobranet, tal, trabalho em Layer 2, Dante, QLAM e outras coisas trabalham em Layer 3, com IP. Tá? Agora, veja bem, eu estar com um cabo de rede conectando alguma coisa, não significa que essas coisas falam o mesmo idioma, tá? A única coisa que eu fiz, se eu conectar um cabo de rede de uma mesa em um rack, a única coisa que eu fiz foi colocar um cara de um lado do telefone e outro cara do outro lado do telefone, tá? Se eles vão, todos os dois podem falar, a conexão existe. Agora, se eles não falarem o mesmo idioma, nada acontece. Alguns exemplos, por exemplo, esse é rotear 8 canais de microfone sem fio para uma mesa, analógico. Então, é aquilo que a gente já conhece, né? Cabo XLR, mangueira, né? 8 XLR de um lado, 8 XLR do outro, tá feita a festa. Conexão em rede, Dante, tá? Dos dois vai um cabo de cada um para o switch e um cabo da mesa para o switch. Acabou. Tá feita a conexão e eu posso ligar qualquer um desses microfones em qualquer canal da mesa. Ou em vários canais da mesa. Quais as vantagens do protocolo Dante? Tá? Economia, lógico, né? Cabo, passar cabo de rede. Apesar que, se você vai para a rua, se você vai fazer show, presta bastante atenção nos seus cabos de rede, porque cabo de rede que é feito para CPD, uma vez que você enrola ele voltando de um show, você nunca mais desenrola. Então, vale a pena você investir mais e pegar um cabo com uma capa de borracha legal, que funcione na estrada. Conexão digital é fácil de configurar, 1024 canais. Tá? Principal vantagem do Dante, ele aproveita a infraestrutura. Tá? Então você pode ligar a Dante numa rede que já exista. Então você não precisa de um switch especial, você não precisa de uma rede especial. Tá? Lógico que você não vai chegar no escritório do contador, que tem uma rede de 20 anos de 10 megabits, e passar áudio nela que você vai desmoronar a rede do cara. Mas, hoje em dia, poucos canais de Dante você até passa em rede de 100, tá? E em rede gigabit, que é o que muita gente usa hoje, tá? Você passa muitos canais de áudio, sem problema nenhum, junto com tudo que já está passando na rede. Não tem ruído, baixíssima latência, tá? Na verdade, no Dante eu posso atrasar, eu posso aumentar a latência se eu quisesse. Por exemplo, eu estou trabalhando com switch ou com alguma outra coisa na rede que precise de uma latência maior. Fácil instalação, super qualidade de áudio. E hoje em dia acho que já tem mais de 250 fabricantes que aderiram ao protocolo Dante. Outras características, ele descobre dispositivos automaticamente. Tá? Uma vez que você programa um dispositivo, você deu um nome para ele e ele está roteado a um outro, se eu ligar esses dois caras depois, eles se acham sozinhos e a conexão acontece. Tá? Super fácil de fazer o patch, de rotear ele. Eu posso dar nome, tá? Eu posso colocar lá microfone do fulano. Tá? Não precisa ser, você não precisa saber o que é o M2-45AVX. Tá? Você dá o nome que você quer. E as configurações são armazenadas nos dispositivos. Tá? Então, eles sabem quem eles são e onde eles têm que ir. O Dante Controller é um software grátis que você baixa da página da Audinate.
que permite fazer suas conexões. Tá? Na tela, por exemplo, essa foto da tela tem o patch. Então tem um equipamento em cima, o que aparece em cima na horizontal são saídas, o que aparece à esquerda na vertical são entradas. Eu basicamente ponho uma bolinha aonde eu quero a conexão. Também ele me permite fazer troubleshooting, ou seja, ver se está tudo certo a configuração, se o word clock, se as frequências estão certas, fazer diagnóstico e tudo mais. Tem alguns outros programas interessantes da Audinate. O Virtual Sound Card, por exemplo, ele transforma a sua placa de rede do computador em uma placa de som. Então você pode receber qualquer coisa Dante dentro do seu computador. E o VIA, que é a versão nova, basicamente, te permite fazer isso, mas a nível de aplicação. Por exemplo, eu posso mandar o meu iTunes, só o meu iTunes ou só o meu MP3 player, o áudio dele eu posso mandar para a mesa de som conectada em rede, por exemplo. Então, importante, switch gigabit, para funcionar bem com Dante, tem que ser gigabit para um número de canais, né, grande, ou um número de canais real. Tá? O switch tem que ser administrável, a gente precisa poder programar esse switch. Tá? Uma das coisas que a gente tem que fazer, se ele tiver o verde, né, que é o gerenciamento de energia, que desliga certas funções do switch depois de um certo tempo, a gente tem que desligar essa função, porque para áudio a gente tem que estar com tudo funcionando o tempo todo, e usar cabos blindados. Então o que você tem que dizer para o cara de TI? Você vai chegar lá com o seu cabo de rede e falar assim, olha, eu tenho um montão de coisa de áudio que eu quero conectar na sua rede. Bom, você já conseguiu um inimigo, aí o cara já vai sair correndo. O pessoal de TI não gosta de coisas diferentes na rede deles que possa causar algum problema. Então, é bom você deixar bem claro quantos dispositivos você tem, quantos IPs você precisa, quantos dispositivos vão estar na mesma subrede, você precisa de DHCP ou não. Tá? O tráfego do Dante é muito baixo. Tá? Então, ele puxa 1,28% de uma rede gigabit. Tá? Dá para fazer VLAN, é até melhor, tá? Que é uma rede virtual, você divide um switch em várias redes. Tá? Agora, o Dante não é encriptado e não tem senha. Então, para você evitar que alguém tenha acesso ao seu áudio, você tem que proteger a rede. Tá? Então, a rede tem que ter senha para evitar que alguém conecte um Virtual Sound Card e saia gravando tudo que tiver na sua rede. E existem portas e protocolos. No site da Audinate tem um PDF bem legal, que se você precisar ligar alguma coisa Dante na sua rede, eles te dão exatamente o que cada porta tem que estar aberta ou não. Tá? Basicamente é isso. Então você tem uma porta é acesso DHCP, a outra é para interface web, a outra é para descobrir os equipamentos, a outra precisa do flash, a outra é para receber comandos, outras para dados de controle, para fazer debug, para servidor de interface web. Tem uma série de coisinhas que você precisa ter abertas na rede, porque o switch permite que eu feche essas, que a gente chama essas portas, ou abra essas portas. Se alguma dessas portas estiver fechada, vai ter alguma coisa que não vai funcionar direito. Então é sempre bom. E o pessoal de TI sabe bem como é que é isso. Você vai estar falando o idioma deles sem problema nenhum. Bom, acho que é isso. A gente, como falei, o objetivo era a gente dar algumas coisas básicas para vocês poderem entender mais o que é rede e estar apto a conectar seus equipamentos à rede. Como sempre, a gente está aberto a perguntas agora. O meu e-mail é nevesadinaldo@shure.com. Se vocês tiverem alguma pergunta um pouco mais elaborada, que vocês precisem de um pouco mais de tempo para responder, tá? Ou então você pode escrever direto na caixa de perguntas aí.
Tá tudo certo? Não tem pergunta hoje? Me perguntando modelo de switch. É muito difícil para a gente falar sobre modelo, porque o mercado de informática é um mercado muito rápido, é muito mais rápido que o mercado de áudio. Então, às vezes, tem um modelo de switch hoje que foi substituído pelo outro modelo amanhã. Eu acho que principalmente é isso. Você tem que escolher um switch que seja gigabit. Se você precisar de PoE, então um switch que tenha PoE, tá? E de uma marca boa, tá? Que seja um switch mais profissional. Não dá para dar muito mais especificação com isso, porque mercados mudam. Pode ser que tenha switch que eu encontro nos Estados Unidos que vocês não encontrem aqui. Então, realmente é uma coisa mais complicada dar realmente alguma, né, dar alguma recomendação de switch. Bom, beleza, então. Espera só um pouquinho, tem mais uma aqui. Um SLX 4 não tem conector de rede. O SLX 4, você não consegue conectar no computador. Então ele não é, não é compatível com rede. O áudio não comprime no Dante. O áudio é sempre o que entrar. 24 bits 44, 24 bits 48. Dependendo do sample rate que você vai trabalhando, é o sample rate que você vai trabalhar com áudio. Não tem compressão de dados. Tá? E a latência é mínima. Que eu saiba, não tem nenhum curso em São Paulo específico de áudio em rede. Fica de olho, a Yamaha, por exemplo, ela faz bastante, porque ela é bem forte com Dante, ela tem bastante equipamento Dante, ela acaba fazendo algumas coisas, a Focusrite também, para ver se muitos dos fabricantes acabam fazendo cursos desses, então é mais fácil do que realmente um curso específico de áudio em rede eu não conheço. Eu vou estar na ES 2016 semana que vem, sim. Na verdade, esse é um webinário já sendo feito de São Paulo. Eu já estava aqui para a Infocom essa semana e vou estar aqui semana que vem, sim, na ES. Se vocês estiverem em São Paulo, passa lá para falar um oi no stand da Shure, com um monte de coisa em rede. O material, como sempre, vai estar disponibilizado no nosso canal do YouTube, em vídeo, então você pode assistir quantas vezes você quiser. Quantas vezes você aguentar ouvir minha voz. Então, até mais e a gente se fala no próximo webinário, ou se vocês aparecerem na feira semana que vem.